Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Há poucos dias, a mídia divulgou algumas pesquisas apresentadas no Congresso Internacional de Células-Tronco que aconteceu em Boston. Uma delas mostrou que cientistas conseguiram criar embriões sintéticos em laboratório a partir de células-tronco, quer dizer, sem a participação de óvulo ou espermatozoide. Professora Maiana, que trabalho foi esse? As pesquisas ainda não foram publicadas em revistas revisadas por pares, mas estão no bioarchive. O que foi de fato conseguido? Segundo 2 grupos de pesquisadores que apresentaram seus resultados, eles conseguiram criar no laboratório organoides semelhantes a embriões a partir de células-tronco embrionárias. Recordando, as células-tronco embrionárias podem ser obtidas de 2 maneiras: a partir de embriões resultantes de fertilização in vitro, isto é, a partir da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Os embriões supranumerários, que não serão implantados em útero, podem ser utilizados para pesquisas. Esse primeiro óvulo fecundado começa a se dividir, e até a fase de 8 a 16 células, as células são chamadas de células-tronco totipotentes. Isto é, se colocadas em útero, teriam o potencial de formar um novo ser. Já 5 dias após a fecundação, temos uma estrutura chamada blastocisto, com cerca de 100 células. E aqui temos a primeira diferenciação. As células externas vão formar placenta e anexos embrionários, enquanto as internas são chamadas de células-tronco pluripotentes. Elas têm o potencial de formar todos os tecidos humanos, mas não mais um ser completo se introduzidas em útero. Células-tronco embrionárias pluripotentes também podem ser obtidas a partir de células iPS, que são as células-tronco reprogramadas. A descoberta das células-tronco iPS deram o prêmio Nobel a Shinya Yamanaka, que mostrou pela primeira vez que seria possível reprogramar células da pele, fibroblastos, e a partir daí gerar células pluripotentes capazes de se diferenciar em todos os tecidos. E hoje fazemos isso rotineiramente no nosso laboratório, com células-tronco reprogramadas a partir do sangue. E qual foi o avanço em relação às pesquisas anteriores? Segundo os pesquisadores, eles conseguiram a formação de um embrião em estágio mais avançado, com a formação da placenta e saco vitelino. Esses embriões se assemelham a embriões humanos 6 a 14 dias pós-fertilização, até a fase chamada de gastrulação, quando as células que formam o embrião já se organizam em diferentes linhagens celulares. Esses mesmos grupos já haviam criado embriões de camundongos até a fase quando o coração e o cérebro começam a se formar, mas isso não havia sido conseguido com embriões humanos antes. Será importante ouvir quais serão as críticas quando os trabalhos foram submetidos à revisão por pares. Não sabemos ainda se os embriões apresentados têm realmente a mesma estrutura de um embrião natural ou são simplesmente grupos de células divididas em compartimentos. E por que 14 dias? Cultivar embriões no laboratório após 14 dias é eticamente inaceitável. Quando lutamos para aprovar as pesquisas com células-tronco embrionárias, o argumento que usamos para convencer o Supremo Tribunal Federal a aprovar essas pesquisas é que até 14 dias não há formação de cérebro. Mas o mais importante é que não podemos afirmar que esses embriões foram criados sem óvulo espermatozoide. Tanto as células-tronco embrionárias obtidas de fertilização in vitro ou células-tronco pluripotentes reprogramadas são originárias de células obtidas inicialmente pela união de um óvulo e um espermatozoide. Além disso, há uma outra questão que me foi colocada recentemente. Será possível criar bebês fora do útero? Quais seriam as implicações biológicas? Sabemos que existe uma importante troca entre a mãe e o bebê durante a gestação. E as questões éticas? Eu sou Fabiana Maris e conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.